Fala pessoal, vocês estão no canal Sabe Explica e o jogo de hoje é Barony. Barony é um jogo de 2015 de um autor chamado Marc André, publicado aqui no Brasil pela Conclave Jogos. Em Barony nós somos nobres, disputando por fama, poder, expandir os nossos domínios pelo reino para tentar ser o nobre mais poderoso e ao fim do jogo, aquele que for o mais poderoso será coroado o rei, certo? Barony é um jogo para 1 a 4 jogadores. E como é que se joga? Para começo de conversa, cada jogador irá escolher a sua cor e irá receber todas as peças da sua respectiva cor, certo? São elas os cavaleiros, as aldeias, as fortalezas e as cidades. Cada jogador coloca, estamos simulando aqui uma partida entre 2 jogadores, cada jogador vai pegar essa fichinha aqui e colocar nesse tabuleiro auxiliar que serve para contagem de pontos. Além disso, você vai pegar essas fichas aqui de pontuação e colocá-las acessíveis para todos os jogadores e montar o tabuleiro principal do jogo. O tabuleiro principal é formado por 9 peças por jogador, então no nosso caso aqui, uma partida entre 2 jogadores, ela é formada por 18 peças. Cada peça, veja, é formada por 3 hexágonos desse. Então você seleciona a quantidade de peças de acordo com a quantidade de jogadores e monta o tabuleiro aleatoriamente. A regra não estabelece assim, um critério para essa aleatoriedade, simplesmente diz que é aleatoriamente. Então você pega as peças e distribua assim, sem pensar muito no assunto, onde a peça cair, caiu, e vai formando o tabuleiro com a quantidade de peças indicadas. Você escolhe o jogador para ser o jogador inicial, pelo método que você achar mais adequado. Desculpem a moto passando aqui na rua. E o jogador inicial recebe essa ficha. Vai ser importante, essa ficha permanece com ele durante o jogo inteiro. Vai ser importante no final, na hora de determinar o final da partida e critérios de desempate. Ok? Cada jogador recebe ainda essa cartela, que serve como auxílio do jogador. Nela vai estar presente em resumo, de forma gráfica, basicamente todas as ações do jogo. Então, como é que se joga? Antes de tudo, na preparação, o jogador inicial vai pegar uma cidade e colocar em um espaço vazio. No mesmo espaço da cidade, irá colocar um cavaleiro. Feito isso, em sentido horário, todos os demais jogadores vão fazer a mesma coisa. Colocar uma cidade em um espaço vazio e no mesmo espaço colocar um cavaleiro. Depois, voltando de trás para frente, digamos assim, em sentido anti-horário, começando pelo último até chegar do primeiro, cada jogador vai colocar 2 cidades adicionais e em cada cidade um cavaleiro. Então, supondo que o amarelo fosse o inicial, ele começou colocando uma cidade com um cavaleiro, o vermelho fez a mesma coisa, e agora voltando em sentido anti-horário, vai ser a vez do amarelo colocar as suas cidades, as suas 2 outras cidades, certo? Então, na ida, em sentido horário, cada jogador coloca uma, do primeiro ao último, e na volta, em sentido anti-horário, opa, desculpa, já ia colocando mais cidade do que devia pro vermelho, ó. Na volta, em sentido anti-horário, cada jogador coloca mais 2 cidades, cada qual com um cavaleiro. Quais são as regras para a colocação dessas cidades? As cidades não podem ser colocadas em espaço de floresta, não podem ser colocadas em espaço de água, certo? Nem podem ser colocados onde já haja outra cidade, nem adjacente a outra cidade, seja sua, seja do adversário. Tá? Então, por exemplo, o jogador amarelo, ao colocar a sua segunda ou terceira cidade, não poderia colocar aqui, porque está adjacente, certo? Não se pode ter 2 cidades em espaços adjacentes, mesmo que sejam do mesmo jogador. Feito isso, cada jogador vai ter 3 cidades, cada cidade com um cavaleiro, está completa a preparação e nós podemos efetivamente começar a jogar. E para jogar é muito simples. Cada jogador, na sua vez, irá realizar uma de 6 ações possíveis. Essas 6 ações são descritas aqui nesse pequeno auxílio de jogador de forma gráfica e eu vou explicar cada uma delas. O jogador faz uma das 6 ações, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, em sentido horário, e o próximo jogador faz a mesma coisa, uma de 6 ações, e o jogo vai girando assim até chegarmos ao final, que eu já explico
como acontece. Quais são as 6 ações? A primeira ação é a ação de recrutar. Nela, o jogador irá colocar 2 cavaleiros em uma cidade sua, né? 2 cavaleiros da sua reserva, do seu estoque, no mesmo espaço de uma cidade que lhe pertença. Ou, não sei se a câmera vai ajudar aqui, 3 cavaleiros, caso essa cidade fique adjacente a um espaço de água. Então eu, por exemplo, o jogador amarelo, poderia colocar 2 cavaleiros nessa cidade aqui, já que ela não é adjacente à água, ou poderia colocar 3 cavaleiros nessa aqui, já que ela é adjacente à água. Todas as peças, a quantidade de peças é limitante, então o jogador só tem 7 cavaleiros no estoque e nunca pode ter mais do que isso. Então, se por exemplo você já tiver 6 cavaleiros e for realizar a ação de recrutar, você vai realizar tanto quanto possível, né? Tanto quanto a quantidade de peças lhe permite, e os cavaleiros que porventura ultrapassariam esse limite, você simplesmente desconsidera. Isso não vale só para os cavaleiros na ação de recrutar, vale para todas as outras peças. A quantidade delas é sempre limitada à quantidade que tem no estoque. A segunda ação é a mais complicadinha de explicar, acho que eu vou demorar para explicar ela, o mesmo tanto que eu demoro para explicar as outras 5 juntas, que é a ação de mover-se. Na ação de mover-se, você vai mover 2 cavaleiros, um espaço cada, certo? Até 2 cavaleiros, um espaço cada. E esses movimentos são independentes. O que quer dizer que se você, por exemplo, ao invés de andar com 2, optar por andar apenas com 1, você não vai andar 2 espaços, certo? Você não anda com um cavaleiro, o espaço que você deixou de andar com o outro. São movimentos totalmente independentes. Eles podem ou não começar no mesmo lugar, podem ou não terminar no mesmo lugar. Não existe nenhuma relação entre eles. Até 2 cavaleiros, cada um deles irá andar um espaço cada. E onde é que está a complicação nisso? A complicação está aqui nas restrições. Veja a enorme quantidade de restrições. Não se pode entrar com um cavaleiro num espaço de água. Não se pode entrar com um cavaleiro num espaço de montanha que possua qualquer peça do adversário. Então, por exemplo, digamos que nesse espaço de montanha houvesse um cavaleiro adversário, eu não poderia entrar aqui. Não se pode entrar em nenhum espaço que tenha uma cidade, uma fortaleza, 2 cavaleiros ou um cavaleiro em uma vila do mesmo adversário. Achou complicado? Um excesso de informação? Na primeira vez que eu li eu também achei. Mas existe um raciocínio que ajuda a gente a entender com facilidade. Esse raciocínio você considere as peças da fortaleza e da cidade como sendo as peças grandes, as peças maiores, as peças mais fortes. Então, uma única peça grande, da única peça das fortes, digamos assim, é o suficiente para impedir a entrada de um cavaleiro inimigo no território. Então, uma fortaleza já impede a entrada de um cavaleiro inimigo, ele não pode entrar aqui. Ou então, uma cidade da mesma forma. Já os cavaleiros e as aldeias, você pode considerá-las como peças pequenas, peças menores, peças mais fracas. Então, uma única peça pequena não é o suficiente para impedir a entrada de um cavaleiro inimigo, mas 2 peças pequenas do mesmo adversário são. Então, você usando esse raciocínio, uma peça grande ou 2 pequenas, facilita, simplifica a memorização e você consegue gravar muito mais facilmente as restrições. Então, por exemplo, aqui se eu tiver uma aldeia e um cavaleiro da mesma cor, sempre é importante ressaltar isso, da mesma cor, do mesmo jogador, isso impede a entrada de um cavaleiro inimigo. Mas se eu tiver apenas um cavaleiro ou apenas uma aldeia, isso não impede, eu posso entrar lá. Se eu tiver 2 cavaleiros do mesmo jogador, isso também impede a entrada do cavaleiro inimigo, certo? Então, 2 peças pequenas, quando eu digo peças pequenas, entenda cavaleiro ou vila, ou uma peça grande, entenda cidade ou fortaleza, é o que impede um cavaleiro inimigo de entrar num determinado território, e isso é a regra geral. Quais são as exceções? As exceções são a montanha, onde na montanha qualquer peça, mesmo que seja uma peça pequena, já é suficiente, ou seja, mesmo que seja apenas uma vila ou cavaleiro, já é o suficiente para impedir a entrada de um cavaleiro inimigo. E a segunda exceção é a água, onde você não pode entrar nunca. Né? Usando esse raciocínio fica um pouco mais fácil de memorizar. Se você vir aqui na ajuda do jogador, você vai ver que na descrição da ação de mover-se existe um anexo aqui, um puxadinho.
O que significa isso? Isso aqui é a batalha, certo? Que é um dos elementos centrais mais importantes do jogo. A batalha não é uma ação em si, mas ela é uma consequência da ação de se mover. Como é que funciona isso? Bem, em princípio, como eu já expliquei, o cavaleiro não pode entrar num terreno onde haja duas peças pequenas, né, como eu apelidei, de um mesmo adversário. Então, por exemplo, esse cavaleiro vermelho não pode entrar aqui. Mas o que acontece se o cavaleiro entra lá primeiro e depois passa a haver duas peças pequenas? Nesse caso acontece a batalha. Por exemplo, vamos exemplificar aqui. Imagine, aqui eu tinha uma aldeia, o cavaleiro vermelho entrou. Pode entrar? Pode, porque uma aldeia sozinha não é capaz de impedir a entrada de um cavaleiro adversário, a não ser que fosse na montanha. Posteriormente, no segundo momento, esse meu cavaleiro aqui amarelo entra. Agora eu tenho duas peças pequenas, né? No caso, uma aldeia e um cavaleiro, e o cavaleiro vermelho está aqui. Então, o que acontece? O cavaleiro vermelho é retirado, é removido, certo? Então, resumindo, sempre que existirem duas peças pequenas, ou seja, dois cavaleiros, ou então um cavaleiro e uma aldeia, do mesmo jogador em um espaço, as outras peças de outros jogadores que eventualmente estejam nesse espaço são removidas e devolvidas ao seu dono. Pode acontecer, por exemplo, de eu ter aqui uma aldeia amarela e o jogador vermelho entra com dois cavaleiros seus. Ele entra aqui, pode entrar? Pode, porque uma aldeia sozinha não impede a entrada do cavaleiro. Posteriormente, ou até mesmo na mesma jogada, o segundo cavaleiro entra ali. Então veja que eu tenho duas peças pequenas do mesmo jogador, a aldeia vai ser removida, certo? Essa é a ideia da batalha. A ideia de que um cavaleiro não pode entrar num território se lá já houver duas peças pequenas, como eu apelidei. Mas se ele entra primeiro e posteriormente passa a haver duas peças pequenas, seja dois cavaleiros, seja um cavaleiro e uma aldeia, então esse jogador, que é o dono das duas peças, é o único que vai permanecer com as peças naquele espaço. Todas as demais peças vão ser removidas. Quando um cavaleiro é removido numa situação como essa de batalha, ele é simplesmente devolvido ao seu dono. Mas quando uma aldeia é removida, existe um prejuízo a mais. Além da aldeia ser devolvida ao seu dono, né, ser removida do tabuleiro, o dono da aldeia derrotada, né, da aldeia destruída, vai ter que pagar ao vencedor da batalha, né, o jogador que destruiu a aldeia, uma ficha de pontuação, que são essas fichinhas aqui, que eu já explico de que maneira você as adquire. Então, o jogador vai ter que pagar ficha, o jogador derrotado, né, que teve uma aldeia destruída, isso se aplica apenas à aldeia, não a cavaleiros, vai ter que pagar ao jogador vencedor da batalha uma dessas fichas. E quem escolhe a ficha é o jogador vencedor, o que quer dizer que 90% das vezes ele vai escolher a ficha de maior valor, né, claro, né? Se bem que existem alguns casos onde até pode existir ser um pouco vantajoso escolher uma carta de valor menor, uma cartela de valor menor. Vocês vão já entender por quê. Bom, tudo isso foi a segunda ação, mover-se, e dentro da ação mover-se, né, como uma espécie de apêndice, existe a situação de batalha. Vamos para as demais ações. A ação número 3 é construir aldeias ou fortalezas. Como é que isso funciona? O jogador irá remover quantos cavaleiros ele quiser e no lugar desse cavaleiro vai colocar uma aldeia ou uma fortaleza, certo? Você pode remover quantos cavaleiros você quiser ou puder na mesma jogada, certo? Isso conta como uma ação só. Remover, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 cavaleiros, se for o caso, e no lugar de cada um deles colocar uma aldeia ou uma fortaleza. Tudo isso conta como uma ação só. Quais são os requisitos? Bem, você não pode, no espaço onde você vai realizar essa ação, no espaço onde você vai construir uma aldeia, não pode haver um cavaleiro adversário. Então, digamos que o vermelho quisesse construir aqui, o amarelo está aqui empatando, ele primeiro tem que dar um jeito de fazer esse amarelo sair, para depois poder construir uma aldeia no lugar, certo? Não pode haver cavaleiros adversários naquele espaço, nem pode haver outras construções naquele espaço, seja aldeias, seja cidades, seja fortalezas, seja suas, seja do inimigo, certo? Não pode haver nunca pode haver duas construções no mesmo espaço, aldeia, fortaleza ou cidade, seja do mesmo jogador, seja de jogadores diferentes. Então esses são os requisitos. Não pode haver um cavaleiro inimigo
e nem pode haver uma construção, quer seja sua, quer seja do inimigo. E para que serve essa ação? O que você ganha ao construir uma fortaleza ou uma aldeia? Você ganha as fichas de pontuação, aquelas fichas que eu mostrei ainda há pouco. Veja que existem fichas correspondentes a cada terreno: montanha, floresta, plantação e campo. Então você vai ganhar uma ficha correspondente ao terreno onde você construiu aquela aldeia ou fortaleza, certo? Essas fichas têm pontos que vocês já vão entender para que servem. Quarta ação possível é a ação de transformar uma aldeia numa cidade. Nessa ação, o jogador simplesmente, digamos que aqui o vermelhinho transformou esse cavaleiro numa aldeia, posteriormente ele vai querer transformar ele numa cidade. Não tem custo, você não paga nada, você simplesmente remove a sua aldeia e coloca uma cidade no lugar. Quais são os requisitos? São aqueles mesmos requisitos que você usa para colocar a cidade no começo da partida, né? Aquelas 3 cidades iniciais. Não pode haver nenhuma outra cidade, seja sua, seja adversária, adjacente. Não pode ser no espaço de floresta e nem pode haver um cavaleiro inimigo no espaço. Então, se você tem um cavaleiro inimigo ali naquele mesmo espaço, você primeiro tem que dar um jeito de expulsar ele para depois evoluir a sua aldeia, transformando-a em cidade. Apenas aldeias podem ser transformadas em cidades. Fortalezas não. Fortaleza fica fortaleza pelo resto da vida. Eu disse que a cidade não pode ser construída na floresta, mas as aldeias podem sim ser construídas na floresta normalmente. A diferença é que quando você constrói uma aldeia na floresta, você já constrói sabendo que ela vai ficar aldeia para o resto do jogo e nunca vai poder progredir para a cidade, mas pode construir sem problema, ganha os pontos ali. Bem, e para que serve construir a cidade? Bom, primeiro, porque apenas na cidade você pode realizar a ação número 1 de recrutar cavaleiros, então ali é um ponto a mais no tabuleiro, a partir de onde você pode fazer brotar novos cavaleiros no tabuleiro. E o segundo e mais importante é que quando você constrói uma cidade, você ganha 10 pontos de vitória e avança com a sua ficha aqui no marcador. Veja, de 0 para 10 ou de 10 para 20, enfim, vai avançando com a sua ficha, descendo aqui nessa escadinha 10 pontos de vitória. A quinta ação possível é a ação de expedição. Como é que funciona isso? É uma ação, digamos assim, um tanto quanto desesperada. Você vai pegar um dos cavaleiros da sua reserva e vai descartá-lo, guardar na caixa do jogo. Pelo resto da partida você não vai mais ter esse cavaleiro disponível na sua reserva. Em compensação, você vai pegar um outro cavaleiro da sua reserva e colocá-lo em qualquer espaço vazio nas margens do tabuleiro, exceto de água. Então você pega aqui a margem do tabuleiro, né, a borda mais externa, qualquer espaço vazio, exceto os de água, você vai poder colocar um cavaleiro lá. O preço que você paga para poder fazer isso é pegar um outro cavaleiro da sua reserva e descartá-lo, removê-lo do jogo permanentemente. Para que serve isso? Como vocês viram, na ação de recrutar, os cavaleiros sempre brotam, né? Eles sempre aparecem no mapa nas cidades. E a partir das cidades é que eles vão se espalhando, né? As cidades são o ponto de partida aí onde você vai ramificando a sua presença no tabuleiro. Mas às vezes pode acontecer que o seu adversário bloqueie e você fica ali meio encurralado sem ter por onde sair. Então essa é uma medida assim, um tanto quanto desesperada para você poder furar esse bloqueio e posicionar seu cavaleiro em outros espaços do tabuleiro, certo? Você posiciona em qualquer espaço vazio na borda do tabuleiro e para fazer isso você descarta um cavaleiro da sua reserva permanentemente. A sexta e última ação é a ação de adquirir um título de nobreza. Como é que funciona isso? Você vai pegar aquelas fichinhas, as fichinhas que você ganhou quando construiu as aldeias, você vai descartar uma quantidade de fichas cuja pontuação seja de no mínimo 15. A pontuação desses números amarelos grandes, ok? Nesse momento você vai levar em consideração os números amarelos grandes. Os números brancos pequenos eu já explico para que servem. Então, no mínimo 15 pontos, você vai pegar essas fichas e descartar. E ao fazer isso, você ganha um título de nobreza, avançando aqui nessa trilha para a direita, né? Então, por exemplo, 20 vira 35, 35 vira 50, 50 vira 65, que isso aqui corresponde aos títulos de nobreza. Você começa como barão, pode avançar para visconde, conde, marquês e duque.
Então, essas são as duas formas de ganhar pontos, né? Cada vez que você constrói uma cidade, você ganha 10 pontos e avança assim, nesse sentido. Cada vez que você compra um título de nobreza, né? Adquire um título de nobreza, por essa ação que eu estou explicando agora, você avança na horizontal e vai ganhando novos títulos de nobreza. E bom, essas são as 6 ações: recrutar, mover-se, construir uma aldeia ou fortaleza, transformar uma aldeia em cidade, né? Aumentar, progredir uma aldeia transformando em cidade, expedição, para colocar cavaleiros lá na borda do tabuleiro, e título de nobreza, onde você vai ganhando os pontos ali. Cada jogador faz uma dessas 6 ações, passa a vez para o vizinho, que faz uma dessas 6 ações, passa a vez para o vizinho, e assim sucessivamente. E isso vai até quando? Isso vai até que um jogador consiga chegar no último nível de título de nobreza, que é o Duque. Ou seja, quando o jogador chega nesse espaço aqui, 60, 70 ou 80. Não importa se ele chegou no 60, no 70 ou no 80. Se ele chegar em um desses 3 aqui, ele atinge o título de Duque, que é o maior título de nobreza que existe, e então ele dá início ao final da partida. A partir do momento em que ele chegou ao título de Duque, você vai apenas completar a rodada. Por isso que serve o marcador do jogador inicial, para você sempre lembrar quem é o jogador inicial, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o último. Então, por exemplo, se você tiver uma partida para 4 jogadores e o terceiro jogador for o primeiro a ter chegado ao título de Duque, ele encerra a sua jogada, o quarto e último jogador vai fazer a sua jogada também e o jogo acaba. Por outro lado, se for o primeiro jogador, o jogador inicial, tiver sido o primeiro a chegar ao título de Duque, todos os outros jogaram mais uma vez, né? O segundo joga mais uma vez, o terceiro, o quarto, enfim, cada jogador vai jogar até o suficiente para completar a rodada, de maneira que todos os jogadores joguem o mesmo número de rodadas. Se o primeiro jogador chegar ao Duque for o último, o jogo já acaba ali. Ninguém mais vai jogar, porque, enfim, todo mundo jogou a mesma quantidade de rodadas. E aí a gente vai contar pontos. Basta ver aqui no nosso marcador de pontos quem tem a maior pontuação. E você vai ver também nessas fichinhas que sobraram nas mãos do jogador, as que sobraram, as que ficaram com eles até o final do jogo, você vai, aí sim, olhar para o ponto branco, certo? O ponto branco serve apenas para isso, para ser contabilizado no final do jogo. Você vê que vale menos, né? Esse aqui vale 3 pontos para você utilizar no decorrer do jogo e apenas 1 para contabilizar no final. Esse aqui vale 4 e 2, 5 e 3, 2 e 0. Então você vai somar os pontos dessas fichinhas que tiverem sobrado na sua mão ao final do jogo, levando em consideração o ponto branco, somar com os pontos que você tiver feito aqui no tabuleiro de pontuação, e o jogador que tiver mais pontos é o grande vencedor. Então, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Barony. E se gostou do jogo, deixe seus comentários, deixe sua curtida, ative as notificações e até o próximo jogo.